Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o livro de Números, capítulo 13, a partir do versículo de número 31, que está assim: Mas os homens que haviam subido com ele disseram: Não conseguiremos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então depreciaram diante dos israelitas a terra que haviam sondado. A terra por onde passamos para conhecê-la é uma terra que devora os seus habitantes, e todos os que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os nefilins, pois os descendentes de Anak procedem dos nefilins, e éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos e também aos olhos deles. Estamos aqui diante do relatório dos espias que Moisés havia enviado para a terra de Canaã. Você deve se lembrar disso. Eles estavam nas fronteiras da terra de Canaã, prestes a invadir a terra, e Moisés resolve enviar 12 espias para dar uma checada, para verificar como era a terra. E esses 12 espias, eles voltam e trazem o seu relatório, só que 10 desses homens eles acabam fazendo uma imagem muito negativa da terra que Deus havia preparado para o povo de Israel. Eles acabam desencorajando o povo, embora 2 desses espias, Josué e Caleb, estivessem firmes no propósito de encorajar o povo a entrar e conquistar a terra. Mas a maioria venceu. A maioria dos espias temerosos, que estavam muito mais preocupados consigo mesmos, esses acabaram convencendo a multidão a não entrar naquele momento na terra prometida, o que causou um grande prejuízo para Israel, pois ficaram 40 anos, depois desse episódio, ficaram 40 anos peregrinando pelo deserto. Mas o que eu quero destacar aqui é a questão da falta de fé, a falta de confiança em Deus. Quando os espias entraram na terra, eles perceberam realmente, eles observaram realmente que a terra era uma terra frutífera, fértil. Eles mesmos, no início do seu relatório, relatam isso, que era uma terra que realmente produzia leite e mel. Era uma linguagem figurada. Mas depois, quando eles começam a colocar os problemas, eles supervalorizam os problemas. Eles acabam entendendo que o que eles iriam enfrentar era muito maior do que daquilo que eles iam usufruir. E por isso desencorajam o povo, desencorajam até mesmo Moisés, o líder. Meu amigo, minha amiga, o que faz a falta de fé? Quando Deus nos coloca diante dos nossos olhos algumas grandes oportunidades abençoadas, mas que requerem de nós algum sacrifício, alguma força, algum empenho. Muitas vezes nós levamos mais em conta os obstáculos, as barreiras, do que aquilo que nós vamos usufruir se nós enfrentarmos esses obstáculos. A falta de fé em Deus nos faz recuar. A falta de fé em Deus nos faz desconfiar dos nossos próprios recursos. A falta de fé em Deus não nos leva adiante, mas muito pelo contrário, nós tomamos outros caminhos, mas não na direção de um futuro abençoado ou bem-sucedido. Foi exatamente o que aconteceu aqui nesse caso. Os espias, eles estavam manifestando falta de fé, falta de confiança na palavra de Deus, na promessa de Deus, falta de confiança em si mesmos. Eles não viam em si mesmos condições para enfrentar os desafios da terra prometida por Deus. Inclusive, eles achavam que os habitantes daquela terra eram maiores, eram gigantes aos olhos deles e se julgavam como que fossem gafanhotos diante dos olhos desses gigantes.
É assim que deve se sentir todo aquele que não confia em Deus, não tem fé em Deus, não se prende àquilo que Deus prometeu. Meu amigo, minha amiga, como eu disse, por vezes Deus nos coloca em situações próximas de uma grande oportunidade para as nossas vidas. Basta dar um passo e enfrentar com fé e confiança as barreiras que estão diante de nós para que nós possamos alcançar algo maior. Basta confiar em Deus, basta confiar nos recursos que Deus nos deu e enfrentar e se apossar daquilo que Deus está nos mostrando. No entanto, muitas vezes nós tememos, nós não confiamos, nós vacilamos e aí então nós perdemos a grande oportunidade e podemos ficar aí muito tempo sem ter uma outra oportunidade para alcançar aquela bênção. Por isso, meu amigo, minha amiga, que se você estiver diante de uma situação em que você enxerga ser uma oportunidade dada por Deus e que essa oportunidade, embora seja uma grande bênção, também está apresentando alguns grandes desafios, ore a Deus, peça a Deus direção, mas não recue por falta de fé, coragem ou confiança. Apenas ore e se Deus responder no seu coração que é da parte dele que vem essa oportunidade, siga em frente com fé. Não faça como esses israelitas que resolveram não avançar, com medo, por falta de fé, por falta de confiança. Siga adiante crendo, confiando em Deus, orando sempre, porque Ele dará os recursos necessários para você derrubar os gigantes, para você derrubar as barreiras, vencer os desafios e então conquistar aquilo que Deus está colocando diante dos seus olhos. Mas não haja nada pela falta de fé. Muito pelo contrário, haja sempre faça tudo com fé e com fé em Deus, com fé em seu Filho amado Cristo Jesus. Pense nessas coisas. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança, um culto onde realizamos grandes campanhas de oração. Aos domingos nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã com a nossa escola bíblica dominical, o segundo culto às 5h30 da tarde e o último culto às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa sempre tomar as decisões e agir segundo a fé em Cristo Jesus, em Deus, para que você possa vencer os seus desafios e possa alcançar a bênção que Deus coloca diante dos seus olhos. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.